Bom dia a todos. O nosso Grand Round de hoje vai tratar de um assunto bastante interessante que talvez vocês não tenham tido a oportunidade de abordar numa época em que as imunodeficiências adquiridas ganharam muito espaço na mídia e no curso da medicina e no nosso hospital também. Vocês entraram na faculdade já no período, a maior parte de vocês, é claro, entraram na faculdade já quando nós já tínhamos pacientes com AIDS aqui no hospital e muitos pacientes, enquanto que os pacientes de imunodeficiências primárias, eles são mais vistos no ambulatório ou investigados eventualmente na pediatria. Então, por ser um assunto fundamental, muito importante, mas que não teve o destaque que deveria ter aqui no hospital, nós achamos então que era o momento de convidar o professor Jobim para nos apresentar essas doenças genéticas de imunodeficiência primária. Professor Jobim, por favor. Vocês imaginem que a nossa imunidade protege o organismo de uma maneira insofismável. Nós temos um batalhão de soldados, diferentes soldados, anticorpos, linfócitos T, linfócitos B, proteínas das mais diversas qualidades que protegem o organismo contra a invasão dos inimigos, das bactérias, dos vírus. E essa situação de um skid mouse e um skid baby, que é a mais profunda das imunodeficiências até hoje descobertas. O animal e a criança não apresentam nenhum tipo de imunidade. E somente um transplante de medula óssea resolve a situação. As imunodeficiências são um grupo de doenças caracterizadas, então, por infecções recorrentes ou não usuais, afetando diversos locais do organismo, sendo muitas com predisposição genética. Estão classificadas em deficiência de anticorpos, de linfócitos T, combinadas de linfócitos T e B, da fagocitose e do sistema do complemento. A distribuição, ela é 50% das imunodeficiências são de anticorpos. São facilmente diagnosticáveis. As combinadas já é um número maior e as outras menores. O importante desse slide é aqui que diz a maioria dos casos permanece sem diagnóstico. Os médicos não fazem o diagnóstico. Eles não pensam que o paciente com aquelas pneumonias e sinusites, eles possam ter uma imunodeficiência primária. Os micro-organismos mais frequentes apontam o local da deficiência. Se é de anticorpos, nós temos os streptococcus, estáfilos, etc. E a giardia. Vejam a giardia, sempre nas deficiências humorais. As deficiências de linfócito T são os vírus, micobactérias, pneumociste. Fagocitose, voltamos aos estafilococos, etc. Fungos em geral. E as deficiências do complemento, especialmente os meningococos, meningites de repetição. Então existem 10 sinais de alerta para o diagnóstico. 8 ou mais otites em um ano, 2 ou mais sinusites, 2 ou mais pneumonias, 2 ou mais meses com antibiótico com pouco efeito, infecções intestinais de repetição, diarreia crônica, abscessos recorrentes, estomatites de repetição, efeitos adversos do BCG, um episódio de infecção sistêmica grave, uma meningite, uma osteoartrite, uma septicemia, tem que ser avaliado esse paciente que teve um só episódio de infecção grave, ele tem que ser avaliado. E a história familiar de imunodeficiência primária. As imunodeficiências humorais, que aqui estão listadas e serão identificadas uma a uma, apresentam complicações semelhantes. Sinusite, que eu diria intratável. Bronquiectasias secundárias a sinusites.
diarreia, má absorção intestinal pela giardia e outros animaizinhos, artropatias, anemia hemolítica, trombocitopenia, então coisas autoimunes relacionadas. É um distúrbio não só da imunidade, a falta de anticorpos com autoimunidade, é uma coisa estranha, né? Esplenomegalia, linfomas, CA de estômago. Então essas imunodeficiências, elas podem ser realmente devastantes, infecções sinopulmonares recidivantes, septicemias com bactérias encapsuladas, além de giardíase. A primeira imunodeficiência descoberta foi por esse coronel americano do Walter Reed Hospital, que no Pediatrics, de um dos números de 1952, descreveu o que nós chamamos de doença de Bruton, ou A-gama-globulinemia ligada ao sexo. Essa doença, a XLA, é uma doença causada por mutações no gene que codifica a Bruton-tirosina-quinase, cromossomo 10, que é crítica para a maturação dos linfócitos pré-B em células B maduras, diferenciadas e produtoras de todos os anticorpos. Os pacientes apresentam, às vezes, a ausência de folículos linfáticos nos linfonodos e alguns não têm nem adenoides e amígdalas. Aqui é a falta de amígdalas. E esta é o típico perfil laboratorial: 0 de GG, 0 de GA, 0 de GM, 0 de célula B, que é o CD19, e células T em um número relativamente suficiente. A prevalência é 1 para 250 mil, e o tratamento é imunoglobulina endovenosa, 500 miligramas por quilo por mês, antibióticos e vitaminas. Aqui então nós temos que a imunofenotipagem é um exame de rotina. Nós realizamos os nossos pacientes de rotina a imunofenotipagem. Aqui temos um indivíduo normal, cheio de linfócito CD3 e de CD19, que é o linfócito B. E aqui um XLA com CD3, linfócito T, e ausência de linfócito B. A imunodeficiência comum variável, ela é relativamente frequente, apresenta infecções respiratórias de repetição, diagnóstico tardio, a pessoa pode vir apresentar com 20, 30 anos de idade. Não raro já vem com bronquiectasias. Por quê? Porque o diagnóstico não foi feito. Trato gastrointestinal afetado, diarreia crônica. Esse nosso paciente ainda tratei de giardíase essa semana. E em 20% autoimunidade. IgG menor que 250, IgA e IgM variáveis, podem estar totalmente ausentes ou não. Número normal de células B, ao contrário da outra. A ausência de anticorpos vacinais, vocês vacinam e não produzem anticorpos. Prevalência 1 para 50 mil. Esse paciente, nós tratamos ele desde criança. Vocês observem essas cicatrizes, isso são realmente cicatrizes. Esse paciente, ele tem cicatrizes no couro cabeludo decorrentes de uma infecção sistêmica que atingiu a pele, que teve que ter sido debridada e naturalmente que assim que começamos as imunoglobulinas, esse não tem bronquiectasia, foi pego desde o início, né? E agora ele luta para conseguir a imunoglobulina endovenosa do governo. Então, o caso típico clínico, paciente de 29 anos, inicia com infecções broncopulmonares, ao exame físico, gota pós-nasal, emagrecimento, ao raio-x, sinusite bilateral, bronquiectasias, diarreia, cólicas e má absorção. Pneumococos e hemófilos. No ano anterior apresentou artrite soronegativa. Aos 33 anos, pneumonia bilateral importante. Como ele já tinha bronquiectasias, o tratamento é um pouco mais agressivo, 600 miligramas por quilo mês. O quadro clínico, giardias, IgG baixa, IgA ausente, IgM baixa, e o perfil da citometria normal.
células T e B. Então, ele tem as células T e B, mas elas não funcionam direito, especialmente as Bs. Esse número aqui, IgA menor do que 5, é igual a 0, porque 5 é o limite do aparelho. Então, o que nós recebemos no ambulatório é menor do que 5. Então, menor do que 5, vocês podem considerar que é 0. Ué, não consigo passar o anterior que pulou. A IgA é uma imunoglobulina de grande importância para as mucosas. Ela é produzida em forma de dímeros na submucosa, e esses dímeros de IgA recebem uma peça chamada secretora ao nível do epitélio da mucosa. E essa peça secretora e a imunoglobulina como um todo vai para a superfície de todas as mucosas e protege, então, de agentes infecciosos que penetrem no organismo. Imaginem quando nós não tivermos IgA. Não está passando. 1 em 800 pessoas não tem IgA. É frequentíssima a deficiência de IgA. Então, ela é menor que 5. As demais imunoglobulinas são normais. Sendo assim, não devemos tratar com imunoglobulinas, porque um paciente com deficiência de IgA, ele tem a IgE perfeita. E como ele não reconhece a proteína IgA, se vocês dão imunoglobulinas, depois de 2 ou 3 aplicações, ele tem um choque anafilático, porque ele produz IgE anti-IgA. E eu já vi vários casos de clínicos que tratam e recebem esse tipo de complicação. Associação com alergias é muito comum, sinusites recorrentes, gastrointestinais, autoimunes, bronquiectasia, se o diagnóstico é tardio. Nós estamos com 2 ou 3 pacientes, né, atendidas também pela cirurgia, que apresentam bronquiectasias e não têm IgA. Somente não têm IgA, elas têm todo o sistema imunológico, mas alguns são menos favorecidos. Muitas vezes essa doença passa desapercebida e sem sintomatologia, porque outras imunoglobulinas são produzidas na mucosa e fazem o papel da IgA. A falta de uma das subclasses de IgG. A IgG é dividida em 1, 2, 3 e 4. Então, a falta de uma das subclasses nem sempre requer tratamento. Ainda ontem eu recebi um e-mail da Bahia de um paciente que diz que tem defeito na subclasse de IgG e o médico está dando imunoglobulina para ele e diz que vai ser para o resto da vida. Nem sempre precisa. Imunidade celular normal, presença de infecções bacterianas ou não. E isso é interessante, pode estar associada a outras imunodeficiências, como a seletiva de IgA e o paciente com ataxia com telangiectasia. Então, são as subclasses. Imagine, então, um linfócito B que expressa IgG2, que reconhece polissacárides numa bactéria. Essas bactérias vão ser destruídas por esse sistema. Se nós não temos IgG2, nós temos uma falha. E hipergamaglobulinemia com hiper-IgM. Interessante, né? Imunodeficiência, mas tem aumento de anticorpos. Paulo foi atendido aos 4 anos, com úlceras na boca, dor abdominal, diarreia, otite e pneumonia. O perfil imunológico era IgG baixa e IgM muito elevada. 250 é muito elevada por uma criança de 4 anos. As isoaglutininas, muito elevadas. O que são as isoaglutininas? A pessoa que tem o grupo sanguíneo B, ela tem anticorpos anti-A. E esses anticorpos são IgM. Então, nós podemos dosar as isoaglutininas e assim nós estamos avaliando a IgM.
a produção dos anticorpos. O perfil de célula T e B são normais. Então, o que é essa doença de hiper-IgM? É uma deficiência na expressão de uma molécula CD40 ligante no linfócito T. Essa molécula reage com o CD40 que existe no linfócito B, induzindo a troca na produção de IgM para IgG. Então, se nós não termos essa troca, nós temos um aumento de IgM. E o pior, essa IgM ela não funciona como um bom anticorpo. Tanto que vocês estão vendo que ali tem um excesso de IgM em isoaglutinina que não serve para nada. Então, esse aumento de IgM não quer dizer que é aumento de defesa. A célula está louca, ela está produzindo IgM porque ela não consegue fazer o switch. Forma ligada ao X, meninos com suscetibilidade à pneumociste. Centros germinativos pobres. Observe um gânglio sem nenhum centro germinativo. Né? Produção de células de memória prejudicada. A pessoa vai ter infecções, a mesma infecções várias vezes. A falta do CD ligante no timo resulta em aumento de autoimunidade. A transplante de medula óssea é uma escolha, tendo em vista o acometimento exagerado de tumores e doença hepática nesses pacientes. Imunodeficiência transitória da infância. Essa é uma coisa que os pediatras estão sempre nos perguntando. É uma imunodeficiência que acontece especialmente em crianças prematuras, com prematuridade do sistema imunológico. Elas não produzem, elas nascem com a IgG materna, utilizam a IgG materna e atrasam a produção da sua própria IgG. Então, a transferência, essa que acontece nos últimos dois meses, é prejudicada, atraso da produção, deve haver o diagnóstico diferencial com outras imunodeficiências, e que às vezes é difícil, eventualmente faz tratamento de substituição, e caso seja necessário, usar antibióticos preventivos até normalizar. 1/5 dos pacientes produz anticorpos anti-IgA. Essa transitória está associada à atopia, à alergia, e aqui que há a grande incógnita, tratar ou não. Tem um grupo que diz que trata, outro diz que não trata. Agora, a nossa opinião, nosso posicionamento em relação ao uso da imunoglobulina nessa patologia é a existência ou não de desnutrição, que no nosso meio acontece muito. Ou da gravidade das infecções. Outra possibilidade, antibiótico preventivo. Como se avalia a imunidade humoral, os anticorpos? Dosagem de imunoglobulinas, subclasses de IgG, linfócitos B, CD19 e CD20, por citometria, a dosagem da IgA secretora das secreções, pesquisa de anticorpos contra antígenos vacinais e ambientais. Veja como é fácil. Se vocês querem ver se a imunidade está funcionando, está produzindo anticorpos, peça uma sorologia para hepatite A. Todas as crianças são vacinadas para hepatite A. Elas devem ter anticorpos. Se elas não têm anticorpos, sugere que elas não funciona bem a imunidade humoral. A rubéola, eu uso muito. Pesquisa de anticorpos para rubéola. Eu não quero saber se a pessoa tem rubéola. Quero saber se ela produziu anticorpos contra a vacina da rubéola. Higiene ambiental, pessoal e nutricional. Vacinação imunossuprimido, temos que verificar caso a caso. Terapêutica de substituição, sim. Imunoglobulina humana ou transplante. E o que é imunoglobulina humana? É um hemoderivado de um pool de mais de 1.000 pessoas. Dizem que tem falta disso no mundo. A culpa é da guerra do Iraque, a culpa é que os chineses estão comprando muito, só sei que está havendo desabastecimento. Disponível para uso de forma intramuscular, intravenoso e subcutâneo. E aqui eu
quero relacionar ainda mais que parte da direção do hospital está presente. A imunoglobulina para uso intravenoso, o custo para uma pessoa de 50 quilos é de R$6.000 por mês. E a Secretaria da Saúde não está fornecendo para adultos, só para crianças. Ontem eu liguei para a Panvel de noite, para saber quanto custa a imunoglobulina intramuscular ou subcutânea. Para um indivíduo de 50 quilos, ela custa R$1.875. E eu proponho que a gente faça um switch. Vamos usar as imunoglobulinas subcutâneas, que se faz com bomba de infusão, que eu vou mostrar a seguir, e comprar menos a intravenosa, que é, imagine, R$6.000 para uma pessoa de 50 quilos. E quantos desses pacientes usam por mês? Os pacientes com bronquiectasia devem usar um pouco mais. E aqui é o resultado. Pacientes que, antes do tratamento com imunoglobulina e após o tratamento, infecções. Então, o Bruton tratou o paciente, aquele primeiro, com injeções subcutâneas. Veja só como é antigo isso, 1952. Posteriormente, começaram a usar intramuscular. E aí veio a endovenosa. E a endovenosa virou coqueluche, o preço foi para cima. E agora o Berger introduziu bombas de infusão contínua para administrar lentamente a imunoglobulina de uso intramuscular no subcutâneo. E foi renovado o interesse na forma subcutânea. Só que o nosso Ministério da Saúde não reconhece a forma subcutânea. Ele só reconhece a forma cara. Então, nós usamos isso aqui no hospital praticamente há 15 anos. Então, isso aqui é uma ampola, frasco ampola de imunoglobulina, que custa R$20. E uma bomba de infusão antiga, até hoje nós temos mais modernas aqui no hospital. E a pessoa faz um anestésico local, uma pomada de anestésico local, e o equipo da infusão se dobra a agulha e se aplica no local. Não dói absolutamente nada, as crianças fazem, recém-nascido faz. Está aqui a borboleta. 100 miligramas por quilo por semana. Nós estamos usando 200 miligramas por quilo a cada 15 dias. Então vocês viram o que se pode economizar. Existem diversos tipos de bomba de infusão, inclusive baratas. O hospital tem bombas fantásticas aqui. Ontem nós estávamos 3 pacientes fazendo infusão e com 3 bombas ao mesmo tempo, um em cada local do abdômen. Mas existem essas bombas baratas, para pessoas com volumes que se usam volumes menores. E o que acontece? Só um edema no local da aplicação. E aqui está uma criança com um anestésico local e fazendo a sua infusão e brincando. E outra possibilidade, elas fazerem em casa. Se ensinam. As mães são ensinadas, nós já fizemos aqui, e a terapêutica é feita em casa. Veja bem a diferença. A intramuscular é dolorida. A endovenosa tem mais reações adversas, como febre, calafrio, dor lombar e choque. A última imunoglobulina endovenosa que a secretaria estava fornecendo, estava dando isso. Eu descobri que ela tinha formação de agregados, então, a 37 graus, compramos um banho-maria, botamos lá no hospital dia, coloca a 37 graus, os agregados se desfazem e aí ela é infundida, endovenosa. Mas a subcutânea praticamente não tem nenhum tipo de contraindicação ou de reações adversas. As imunodeficiências combinadas quase sempre são mais de célula T, que aqui estão relacionadas e nós vamos ver em seguida, elas são realmente graves. Vocês veem aqui um linfonodo de uma mononucleose infecciosa, olha essas amígdalas dessa pessoa infectada, varicela disseminada, CMV, Epstein-Barr, antibiótico preventivo sempre, evitar vacinações com agentes vivos. A transfusão de sangue pode dar um GAVH, ou seja, uma reação enxerto
O sangue que entra no paciente rejeita-o. E ele pode morrer. Transplantes ou geniterapia. A geniterapia está sobre cuidados, porque aconteceram casos de leucemia. Então, os agentes comuns, cândida, pneumociste, tuberculose, né? E a avaliação da imunidade celular é feita por testes cutâneos, com testes com candidina, com tuberculina, etc. A imunofenotipagem para a célula T, para a célula T helper, para a célula T supressora. Cultura de linfócitos com mitógenos, nós fazemos aqui há mais de 20 anos, é o único hospital, talvez no Rio Grande do Sul, é certo, que faz isso. Nós estimulamos as células in vitro com mitógenos, por exemplo, com a tuberculose, com tuberculina, com candidina. E então nós vemos a função da célula T. E aqui chegam os SCIDs, a severa combinada. Vocês lembram do menino da bolha? Início dos sintomas no primeiro ano de vida com infecções recorrentes, virais, bacterianas, fúngicas e por protozoários. Aqui tem um ponto, contagem baixa de linfócitos, o diagnóstico é fácil. A ausência da imagem tímica, não tem célula T nem B, herança ligada ao X. E aqui é o Robert Good, que foi talvez considerado o melhor imunologista clínico do mundo no século passado, já que ele faleceu, e ele fez o primeiro transplante de medula óssea, não imunodeficiente, o primeiro transplante de medula óssea no mundo. E aqui vocês veem a imunodeficiência severa combinada, onde não existe a imagem do timo. Vamos olhar a imagem do timo. Estão com um recém-nascido com infecções, veja se ele tem timo. Se ele não tem timo, tem alguma coisa grave, né? Existem vários tipos de SCIDs, né? Eu ressalto essa aqui, a síndrome de Barre. Essa aqui tem célula T, B, NK, mas ela não tem as moléculas do HLA. Então as células não são apresentadas umas às outras e não funcionam. As células não apresentam os antígenos pela falta do HLA na membrana. E esse SCID aqui com defeito na transcrição do HLA de classe 2. Então imagine, tem gente que não tem o HLA na membrana. Incrível, né? Bom, não vacinar. Se vacinar, morre. Se fizer aqui uma vacina, imunizar esse paciente, ele vai morrer da infecção da vacina, no caso da tuberculose. E esse SCID aqui é um SCID, nós já tivemos vários no hospital, e o menino se chamava de Jesus. Por que será que a mãe botou o nome de Jesus nessa criança? Ele nasceu com uma pequena sinal na nádega. O paciente foi atendido na emergência do Hospital de Clínicas e a mãe relatou ao nosso residente ter perdido 2 filhos antes dos 5 meses. E olha, observem já no início do tratamento, esse pequeno sinal virou um enorme de um tumor. Tinha só 100 linfócitos no hemograma. Cultura, ausência de estimulação, não tinha célula T, célula B, né? A célula B até tinha um pouquinho, imunoglobulina G muito diminuída. Ele foi para um transplante com sangue de cordão umbilical, feito pela oncopediatria, e observe o que aconteceu com o tumor. O tumor foi rejeitado na medida que foi aceito a nova medula. Agora, o fato interessante é que nós fomos atrás desses 2 filhos que ela perdeu. Ela perdeu, essas crianças morreram no Hospital Conceição. E nós fomos ver as pastas no Hospital Conceição. As crianças não tinham linfócitos no hemograma. Então, para os estudantes que estão aqui, vocês não abram o hemograma para ver se tem leucócitos, tem anemias, vocês veem o hemograma como um todo. E para o imunologista, a primeira coisa que eu vejo são os linfócitos. Se vocês não olharem para os linfócitos, vocês não fazem diagnóstico. E passaram 2 crianças morreram no Conceição sem o diagnóstico de imunodeficiência. E eles não tinham linfócitos. Síndrome de Di Giorgi.
A Jéssica nasceu em 2006, aos 4 meses internou no hospital com tetania, micrognatia e implantação baixa das orelhas. CD3, ausência de linfócito T, ausência de imagem tímica, comunicação intra-auricular cardíaca. A chance era um TMO com doador de banco. Nós desistimos dessa possibilidade, porque essa criança certamente tem defeitos neurológicos importantes. Mas a maioria dos de George não se apresentam com a gravidade da Jéssica. Às vezes eles se desenvolvem com uma discreta imunodeficiência, e essa doença é reconhecida pela falta do desenvolvimento da terceira e quartos arcos branquiais, que dão de origem ao timo, às paratireoides e ao coração. Por isso que eles não têm o timo, né? Eles têm tetania porque não têm paratireoides, e eles têm ou tetralogia de Fallot ou comunicação intra-auricular. Implantação baixa das orelhas, a boca eles chamam de fish mouth, boca de peixe, né? Retardamento mental. Esse é o caso, ausência de timo, tem defeitos aqui na face. Ataxia com telangiectasia, uma nova imunodeficiência. Nós temos vários pacientes desses. Eu não sei por que tantos. O nosso ambulatório tem mais de 10 ou 12 pacientes que são acompanhados lá. Início de sintomas com 2 anos de idade. Presença de ataxia, telangiectasias oculocutâneas e infecções importantes. Esse aqui já tem baqueteamento digital. Microplaquetas. Um bom hematologista, olhando uma lâmina, diz assim, opa, esse paciente aqui pode ter ataxia, porque eles têm microplaquetas. Deficiência de IgA em 40% dos casos, alfa-fetoproteína elevada. Veja, alfa-feto faz o diagnóstico disso. Deficiências de subclasses, predisposição à malignidade, etc. Nós estamos com um caso que ainda vimos ontem. Eles são tristes, incapacidade de deambular, disartria, dificuldade de deglutição, eles aspiram e não chegam aos 25 anos. O ano passado nós perdemos uma menina de 25 anos, que a irmã dela também tem a mesma doença. Então era uma coisa triste, um pai que cuidava de 2 meninas com ataxia, telangiectasia. Mas síndrome de Wiskott-Aldrich, essa também é uma síndrome importante. Né? Eczema, trombocitopenia e infecções, é a tríade. É simples, as coisas não são difíceis. É uma tríade. Eczema, que nem o eczema atópico de dobras, baixa de plaquetas, que causam sangramentos, e infecções de repetição, porque eles têm uma dificuldade de produzir anticorpos contra polissacárides. Então, os pneumococos gostam desses pacientes. Recessiva ligada ao sexo, tem um defeito nesse gene VASP, prevalência de 4 por milhão, pode ter IgM baixa, e TMO e esplenectomia podem ser indicadas. Defeitos da adesão da fagocitose. Esse está na moda porque nós estamos com um caso aqui em cima que já saiu na mídia, etc., já encontraram um doador. Bom, os defeitos da fagocitose são vários. Nós vamos falar sobre alguns. São pacientes com infecções cutâneas leves e recidivantes ou infecções sistêmicas fatais. Estáfilo, cândida, vocês observem os defeitos. Né? Em algumas patologias, os agentes bacterianos localizam-se dentro dos leucócitos. E como eles não funcionam, né? O agente fica inatingível por anticorpos e antibióticos. Entre outras, os leucócitos não chegam aos tecidos infectados por dificuldade de locomoção ou de quimiotaxia. Doença granulomatosa crônica é uma das doenças da fagocitose. Doença recessiva ligada ao X.
A ausência de um citocromo que é necessário para a produção de oxigênio na ativação dos leucócitos. Então, dentro do fagolisosoma, não há digestão bacteriana. Eles têm um defeito, não conseguem, eles fagocitam e não conseguem eliminar ou destruir. Então, infecções de micro-organismos de baixa virulência, né? Início do síndrome no primeiro ano de idade, osteomielite e abscesso, eu botei em vermelho. E aqui vocês veem esse paciente, eu deixei um pouquinho do olho dele lá, só para vocês mostrarem que ali tem uma cicatriz. É uma osteomielite malar que ele teve. Osteomielite que ele teve nas pernas. Esse paciente veio a falecer e ele teve abscessos de psoas bilaterais. Eu fui ao raio-x pessoalmente ver a punção por ecografia, tiramos 20 ml de secreção purulenta que foram levados por mim para o laboratório, para não perder tempo. Fizemos todos os tipos de testes bacteriológicos, com anaerobiose, tuberculose, cultura, para fungos, para tudo, sempre negativos. Ele veio a falecer depois de um tempo. E hoje, preparando essa aula, eu me dei conta que se eu tivesse pego aquela coleção purulenta e tivesse feito algum tratamento, nem que fosse aquecer aquilo a 56 graus, alguma coisa, arrebentar aqueles leucócitos, porque talvez as bactérias estivessem dentro dos fagócitos e a gente não conseguisse cultivar por esse motivo. Ou então é alguma bactéria que nós não tínhamos como detectar aqui no hospital. E esse é o teste do nitroblutetrazónio, que nós fazemos já há mais de 20 anos no hospital. Talvez vocês não saibam. É um teste simples que se usa esse corante, o nitroblutetrazónio. Se pega os leucócitos do paciente e de controles, incuba num tubo de ensaio e estimula com um agente bacteriano, por exemplo, cultura de Escherichia coli. Só o sobrenadante da Escherichia coli se pinga dentro do tubo de ensaio e os leucócitos ficam ávidos por fagocitar. Fazemos um estímulo. E depois pingamos o corante. O que acontece? A pessoa normal fagocita o corante. E o paciente com doença granulomatosa, ele não consegue. Não, ele não consegue, aliás, isso aqui são partículas chamadas de formazan, que foram modificadas ao nível dos vacúolos, lá do fagolisosoma. E o paciente não consegue fazer isso. E existem formas intermediárias. Defeitos de adesão. Esses são... A adesão leucocitária é necessária para que o leucócito saia dos vasos e chegue nas reações, nos locais de infecção. Então, a quimiotaxia para os leucócitos faz com que eles primeiro ficam aderidos à membrana vascular, eles rolam e eles vão depois aderir e vão passar pelo endotélio vascular, chegando ao tecido. Essa passagem depende dessas integrinas, CD11 e CD18. Essas integrinas é que aderem na membrana e fazem com que haja a adesão. Sem adesão, a célula não passa. Então, aqui nós temos, vamos mostrar, pacientes que não tiveram o CD11B, que é uma das integrinas, e nós medimos isso por citometria de fluxo na hematologia. Essa criança está hospitalizada. Ela atualmente não tem infecção e ela tem 40 mil leucócitos. Por que ela tem 40 mil leucócitos? Porque os leucócitos não saem do sangue. Eles não chegam ao tecido, eles estão sequestrados dentro dos vasos sanguíneos. Leucocitose e atraso na separação do cordão umbilical, porque a queda do coto umbilical é uma reação inflamatória, eles não têm reação inflamatória. Infecção piogênica recorrente nas primeiras semanas, necrose de tecidos moles. Deficiência na expressão das proteínas de adesão. Defeito da quimiotaxia, herança recessor. Essa criança
vocês observem que ela na consulta, na primeira consulta, eu falava e ela não me respondia. Aí a mãe disse assim: doutor, o senhor tem que falar mais alto. Eu disse: por que? Ela é surda? Eu disse: não, doutor, o ouvidinho dela fechou. Ela teve tantas otites que ela não tem o conduto auricular. E criou uma pele em cima que você não identificava como se fosse alguma coisa estranha. E aí nós fomos para o otorrino e fizeram várias tomografias e disseram: olha, esse ouvido vai explodir um dia, nós não sabemos quando, porque tem um osso aqui que tem alguma coisa. E nós optamos por esperar. Né? Esperamos 1 ano e aí o ouvido explodiu. Tiveram que abrir, etc. Essa não conseguiu transplante. Né? Então, citometria, a gente observa então os defeitos nesse CD11B e CD11A, que eram 2 crianças. Esta aqui foi tipada A232, B35, B57, e por alta resolução, que é o sequenciamento do HLA, que nós fazemos base a base, ela é a DR beta 1, 1101 e 1103. E foi conseguido um doador no Albert Einstein, um cordão umbilical. E eu não sei por que esse cordão ainda não chegou aqui, pelas deficiências que nós temos no registro, no REREME, lá no INCA, que esse cordão não chegou e essa criança está internada no hospital esperando um cordão. E observem que nós temos mais de 400 mil doadores no registro. Então, se nós não conseguirmos cordão umbilical, nós temos 400 mil possibilidades de conseguir um transplante de medula óssea. A candidíase mucocutânea crônica é outra infecção, especialmente com déficit de célula T, que não consegue destruir a cândida. É um problema com a cândida. O paciente não gosta, aliás, gosta da cândida, ele não consegue se livrar dela. Os testes, se fazer testes cutâneos com candidina, não reagem. Ou cultivamos com candidina os linfócitos e eles não reagem. Síndrome da hiper-IgE. Infecções recorrentes pulmonares, eczema crônico e fraturas. IgE é extremamente elevada. IgE são os anticorpos das alergias. Anormalidades nas faces e no esqueleto. Dentes. Abscessos. Diminuição da imunidade celular. IgG normal. Quimiotexia defeituosa, por isso que ela está dentro do quadro das fagocitoses. A produção de anticorpos antipolisacárides e proteínas é inadequada. E agora entramos nas deficiências do sistema do complemento. Complemento sério, que são proteínas, que você sabe, que agem em cascata e que servem para, por estímulo de anticorpos, destruírem as bactérias. E, só para lembrar vocês, o complemento é ativado quando nós temos anticorpos, por exemplo, aqui só poderia ser a membrana de uma bactéria. Esses anticorpos ativam essa primeira porção do complemento, que é 3 moléculas, C1, R e Q, QRS. Quando isso acontece, vai ser ativado C4A. C4 é clivado em C4A e B. C4b gruda da membrana da bactéria, ativa C2A, C2 se decliva em C2A e B, em seguida isso corta C3 em C3b e C3A, e isso é chamado C5 convertase. É uma enzima, virou uma enzima, que vai converter a molécula de C5. E essa molécula de C5 vai usar os outros componentes para perfurar a bactéria. Olha quantos buracos faz o complemento numa parede bacteriana. Então, o que acontece nas deficiências do complemento? A primeira é o angioedema hereditário, que nós temos vários pacientes aqui. Esse aqui é um paciente que foi o nosso primeiro paciente.
ele tem o inibidor, ele não tem o inibidor de C1s. Então ele tem um angioedema hereditário, ele bate com a mão e a mão enche. Às vezes eles têm angioedema de alças intestinais, aí o cirurgião abre o abdômen dele, não tem nada, só está as alças. Esse dia que ele esteve aqui, nós tivemos que rasgar o casaco para tirar a mão. Ele veio falecer afogado, não morreu de dor de angioedema, o Lacerda. Diagnóstico, olha essa mão de uma moça, né? CH50, dosagem do complemento, C4, inibidor de C1s, essa foi a descobridora. E aqui vem as deficiências dos outros componentes. Veja que os componentes que formam o buraco na bactéria, eles causam meningites de repetição. E que tem que ser tratado com prevenção. Nós temos 2 rapazes, já são adultos, que não têm o C6. E eles já tiveram 4 meningites cada um, meningocócicas. Então eles estão em amoxe permanente, já há muitos anos. Deficiências no lúpus, nós temos algumas deficiências, e a deficiência do C3 também pode causar infecções de repetição. Então, o angioedema hereditário, né, é um defeito do inibidor de C1. Tem um problema que é o edema de Glott, chega no pronto-socorro, a pessoa pensa que ele é alérgico, ele não é, ele é defeito no complemento. Dá antialérgico para ele, não adianta nada. Né? Então, o que nós temos que usar, e tratamos muito bem esses pacientes, é com um hormônio masculino chamado danazol. E que a Secretaria da Saúde, graças a Deus, fornece aos pacientes. Esse danazol, ele consegue controlar muito bem os pacientes. E hoje em dia existe esse outro medicamento chamado Berinet, que é o próprio inibidor do complemento de C1s, que pode ser injetado numa crise. Não confundir com alergia. Por último, eu vou mostrar para vocês esse caso interessante que aconteceu alguns anos atrás. Um grupo, a síndrome hemofagocítica ou linfohistiocytose hemofagocítica. Nós tivemos um caso dramático. Essas patologias possuem em comum a proliferação e acúmulo de macrófagos. Os macrófagos viram fera. Eles passam a comer tudo, aos linfócitos, a plaquetas, eritrócitos, por isso hemofagocitária. Né? Destroem indiscriminadamente as várias linhagens celulares. Olha aqui os macrófagos cheios de outras células dentro. É um suicídio. E esse paciente iniciou com dor de garganta, usando ampicilina, ele estava em Santa Maria, acabaram tirando o apêndice dele, não sei porquê, mas ele veio para o hospital, chegou em 2003 com menos de 340 leucócitos. E foi transferido para a CTI pediátrica. Enterorragia importante. Aspergilose invasiva da face, dos seios da face. Né? Tinha aspergilos no pulmão, no fígado, tinha de tudo. Né? A sorologia para Epstein-Barr foi positiva e a PCR foi negativa. Nós ficamos em dúvida se não foi o Epstein-Barr que desenvolveu tudo isso. Porque essas doenças, as secundárias, são estimuladas, os macrófagos enlouquecem por uma infecção, muitas vezes viral. Ele fez um tratamento tão oneroso para o hospital, que o vice-presidente médico, professor Arus, subia todas as semanas para ver as condições do paciente. Estava preocupado não só com o paciente, mas com o que o hospital estava gastando. Essa criança começou com um problema de ficar roxo o seio da face esquerda e acabou a otorrino tendo que debridar. Está aqui a fagocitose de vários leucócitos dentro das células. E nós fizemos alguma coisa que não foi descrita ainda até hoje, eu acho que ainda a gente vai descrever esse caso. Esse caso não tinha solução. Chegou um dia que nos reunimos lá na CTI pediátrica, continuamos ou não. A criança com 40 graus de febre, praticamente inconsciente, a família em volta.
o hospital gastando muito, e não havia, ela cada vez piorava mais, e quem sabe a gente desiste, plaquetas lá embaixo, né? Leucócitos. E nós fizemos o seguinte, já que isso é uma tempestade de linfocinas, porque esses macrófagos enlouquecidos destroem os linfócitos e acontece uma tempestade de linfocinas, que estimulam ainda mais a fagocitose. Se isso é uma tempestade de linfocinas, vamos tirar a tempestade. Então chamamos o banco de sangue e pedimos para fazer plasmaferese. Vamos retirar todas as linfocinas do sangue. Trocamos 2 volemias na criança. E além disso, começamos a dar imunoglobulina em alta dose, que tem um efeito imunomodulador. Empiricamente, simplesmente porque achávamos que se a gente conseguisse tirar essas linfocinas, e a criança recuperou. Esse ano ela vai ser feita uma plástica, né? E esse caso, então, foi um caso muito importante e que custou ao hospital R$350 mil. Por isso, jovens, vejam que hospital que vocês estão. Aonde é que um hospital iria gastar dos seus recursos R$350 mil para salvar uma criança? O SUS pagou 15 mil. Então, por isso que eu acho que o nosso hospital é fantástico. Aqui as coisas são resolvidas. Então, o diagnóstico das imunodeficiências primárias deve ser precoce. Somente assim conseguiríamos reduzir a mortalidade e a morbidade dessas doenças. Eu agradeço a atenção de todos e a presença da advogada doutora Maria Aparecida Barques e Moraes, presidente da Associação dos Pacientes e Amigos dos Imunodeficientes Primários do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.